quando, em uma manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos conturbados. Viu-se na sua cama, transformando-se em um monstruoso inseto. Estava deitado sobre as suas costas duras como armadura, e ao levantar um pouco a cabeça, viu a sua barriga inchada, marrom, dividida por nervuras curvadas, em cima da qual o cobertor, prestes a deslizar de vez, ainda mal se mantinha. As suas numerosas pernas, miseravelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremiam desajeitadas diante de seus olhos. O que aconteceu comigo? Ele pensou. Não foi um sonho. Seu quarto, um verdadeiro quarto humano, só que um pouco pequeno demais. Permanecia silencioso entre quatro paredes bem conhecidas, sobre a mesa na qual espalhava, desempacotado, o mostruário de tecidos. Sansa era um caixeiro viajante. Pendurou a imagem que havia recortado fazia pouco tempo de uma revista ilustrada e colocado numa bela moldura dourada. Retratava uma dama de chapéu e cachecol de pele. Sentada em posição ereta, erguia ao encontro do espectador um pesado regalo também de pele, no qual desaparecia todo o seu antrebaço. O olhar de Gregor virou então para a janela e o tempo cinzento. Podiam-se ouvir gostos de chuva batendo na folha de metal da janela. O fez sentir bastante melancólico. Que tal se eu continuasse a dormir mais um pouco e esquecesse todas essas tolices? E essa é a introdução que nós temos no nosso livro do Kafka. Bom, eu tinha falado para vocês que o livro do Kafka é um dos livros que eu mais achei interessante de poder estar fazendo uma análise sobre esse livro. Então, eu queria trazer para vocês a minha opinião pessoal do que eu achei desse livro e sobre uma percepção que eu tive, né? Então, vamos lá. Primeiramente, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Espero que vocês estejam otimamente bem. Sejam bem-vindos ao canal do Calzones. Aqui nós fazemos vídeos todos os dias a partir das 6 horas pontualmente. E se caso você gosta do meu canal ou de conteúdos assim, mais conversados, eu peço que você faça o quê? Deixa sua curtida, porque dessa maneira você ajuda o canal a crescer e mais pessoas aparecem aqui para poder interagir. Então, eu queria trazer hoje uma análise sobre um livro que eu tenho aqui, que inclusive eu tinha comprado no shopping há um tempo atrás, há um tempão atrás, na verdade, vai fazer o quê? 1 ano, 2 anos. Minha mãe comprou para mim e confesso que eu me interessei só pela capa. E no início da minha leitura, eu não tinha entendido nada do que falava sobre esse livro. E depois de muito tempo, vendo análise de outras pessoas, eu consegui formar a minha opinião pessoal sobre o que eu achei do Kafka. Uma coisa que eu ficava bem com dúvida com relação a esse livro era sobre a questão da própria escrita. Naquela época não tinha muita questão de um costume tão grande, né, de poder ver livros daquela época, porque esse é um livro antigo, né? E quando tem uma escrita e uma leitura que você não possui um grande costume de poder ver, é normal que você tenha algum tipo de complicações de leitura. E pode acabar ficando meio confuso. Porém, depois que eu fui dar uma lida novamente, eu consegui entender um pouco do que ele se propõe a poder tratar. O livro do Kafka representa sobre uma pessoa comum, que tem uma vida comum, e ela do nada acorda se tornando que nem uma barata. Um monstruoso inseto. Não é à toa que nós temos aqui na imagem, né? Então vamos lá. A minha análise que eu poderia trazer para vocês é que talvez o livro do Kafka ele possa representar um pouco da nossa realidade. A gente primeiramente, né? A gente ignora todos os problemas que acontecem ao nosso redor quando a gente acorda e a única coisa que a gente pensa é com relação a outras coisas, com trabalho, com outras coisas que não envolvem a gente. Tanto que, até na própria leitura que eu cheguei a realizar aqui, a primeira coisa que ele fala, e se eu voltar aqui a dormir, porque eu vou ignorar todas essas tolices, essas coisas que não importam, entendeu? Ou seja, mesmo que ele esteja passando por aquela situação toda complicada, né, por ele ter virado um animal, né, um inseto gigante, a preocupação dele, tipo assim, isso é uma coisa besta, eu vou voltar a dormir, vai que eu esteja sonhando mesmo, né? E com o passar do tempo, ele ainda continua
durante a leitura do livro, não sei se eu vou conseguir ainda achar, mas eu vou continuar falando aqui. Uma coisa que eu percebi é que nessa parte específica onde ele percebe que ele tinha passado por isso, uma das primeiras preocupações que o Kafka possui é exatamente, no caso, o Sansa, né? Ele possui sobre a preocupação de ir para o trabalho. Ou seja, ele tem ali um certo tipo de constância de poder saber assim, mas eu tenho que ir pro trabalho, independente do que esteja acontecendo aqui, eu tenho que ir pro trabalho porque eu vou me atrasar, o relógio tá chegando na hora, eu vou me atrasar, o meu chefe, ele vai brigar comigo, entendeu? Aqui, ó. Na página 11, ele chega e fala que, meu Deus, ele pensou, que profissão cansativa eu escolhi. Entre dia sai dia com o pé na estrada. As agitações do negócio são muito maiores do que na própria sede da loja. E além disso, esse flagelo de viagens ainda me é imposto. As preocupações com as conexões de trem, as refeições irregulares e ruins. Um contrato humano que está sempre em mudança, nunca duradouro, nunca se tornando amável. Que o diabo leve tudo. Ele sentiu uma leve coceira na parte superior da barriga. Lentamente empurrou-se das costas para mais perto do estrado para poder levantar melhor a cabeça. Ou seja, vocês podem perceber que a maior preocupação que ele possui é com outras coisas do que perceber sobre a situação que está acontecendo com ele. Tipo, você acabou de virar um inseto e a sua preocupação com relação ao trabalho, com o contrato que você tem, com a sua vida e tudo mais, mesmo você passando por uma situação como essa, então a gente poderia ligar com algumas questões da nossa vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes em nossa realidade, nas nossas experiências pessoais, a gente acaba ignorando e negligenciando as situações que a gente passa na nossa vida. Entendeu? Muitas vezes a gente ignora situações pesadas que passamos no nosso interior exatamente para poder cumprir responsabilidades e horários. Então, assim, a vida sempre é muito agitada e nunca dá de fato esse descanso. Então, aquela vida que a gente possui monótona, preso a contratos de trabalho e tudo mais, faz com que a gente perca como se fosse a nossa própria individualidade e nosso espaço de poder ter um espaço para poder criar, né? Porque o ser humano ele precisa criar, o ser humano ele precisa ser criativo, o ser humano ele precisa ter um tempo para ele. E pelo que eu percebo, ele não tem tempo para ele. Na maioria do momento que ele fala sobre a vida dele, sobre a realidade dele, ele sempre fala sobre a situação que ele está, o momento que ele está passando, o que ele tem que fazer, quais são as preocupações. Em nenhum momento vem ele. Entendeu? Ele sempre pensa que ele, mas é que isso e aquilo. E poderia acontecer com a gente. E isso, principalmente, acontece com pessoas que passam por situações de fragilidade. Já pararam para poder pensar? Quando você, por exemplo, recebe um salário baixo, quando você, por exemplo, não recebe o reconhecimento dentro do seu trabalho, entendeu? Quando você tem uma rotina muito cansativa de trabalho para conseguir manter as contas de casa, a menor preocupação é sobre seu estado de saúde. Ou então, quando você fica doente, a última coisa que você pensa é pegar um atestado. Porque se você pegar atestado, você pode muito bem nem receber, vai que o chefe fica de cara ruim com você, e por conta de você ter pedido atestado, você pode ser expulso do seu trabalho. Entendeu? Mesmo que seja uma coisa contra a lei, né? Tipo assim, só expulsar por conta do atestado, você pode sim ser expulso do seu trabalho, você pode ser demitido. E aí como é que fica a sua estabilidade? Ou seja, tem que trabalhar doente, tem que trabalhar estando mal, e tem que estar bem, tem que estar com um sorriso no rosto. Tem que estar assim, ó, feliz e alegre para poder trabalhar bem com o público. Sempre tem que estar bem. Ou seja, você não pode ter dia ruim. Não pode ficar de cara feia. Tem que sempre colocar uma máscara. Olha como é que eu estou feliz. Olha como é que eu estou legal. Não é como se hoje tivesse acontecido várias coisas ruins no meu dia. Porque eu não sou importante. Porque você não é importante. O importante é você estar entregando serviço. O importante é você estar obedecendo. O importante é você estar trabalhando. Porque você não importa. Essa é a verdade. Então, uma das coisas que eu posso estar trazendo para vocês, e como uma coisa que eu percebo particularmente desse livro, porque assim, ao invés de a gente pensar em ter um final feliz, em ter uma análise feliz do livro, ele acaba mal. O livro acaba mal, até mesmo de uma maneira melancólica. Com ele sozinho e, né, triste sozinho. E essa é a verdade, porque é assim que a vida funciona. A gente pensa que tudo vai acabar bem, que tudo vai terminar da maneira como espera, esperando dias melhores, sempre naquela energia do brasileiro esperançoso, que tudo vai ser melhor pra gente, a esperança de dias melhores que não vem.
E a fé que ele teve de dias melhores, de essa situação poder mudar. Tipo assim, isso vai mudar, isso pode mudar. Não aconteceu. Mas ele se manteve de pé. Ele continuou se esforçando para conseguir, de fato, né, tentar mudar a situação dele. Ou seja, o que de fato fez com que ele acreditasse que poderia ser mudado essa situação foi a fé que ele tinha nele mesmo. Então, esse livro eu poderia ver como se fosse uma retratação do nosso comportamento, da gente passando por situações difíceis e mesmo assim se mantendo assim, ó, alegre, esperançoso que pode mudar a situação, que por mais a dificuldade, a gente se coloca em último lugar. Então, o questionamento deveria ser: qual foi a última vez que você se colocou em primeiro lugar? Qual foi a última vez que você de fato tirou um tempo para poder ter para você? Qual foi a última vez que você praticou algum hobby? Qual foi a última vez que você leu um livro? Que você ouviu uma música? Que você fez uma janta especial para você? Alguma coisa para você poder comer? O que você fez para você? Nada, né? Já faz muito tempo. Qual foi a última vez que você fez uma meditação? Ou talvez nunca fez. Então, essas são as reflexões que eu tenho para poder trazer sobre esse livro. Trabalhem a individualidade de vocês. Não coloquem outras pessoas acima de vocês. Por mais que seja uma situação difícil, lembre-se que você também é importante. Os seus gostos, a sua individualidade, a sua saúde e o seu bem-estar são importantes acima de qualquer coisa. Porque não tem como você salvar o mundo se você não está bem. Então, colocar essa máscara de felicidade no rosto, sendo que você não está feliz, não adianta de nada, porque você sabe da verdade. E isso vai continuar martirizando você e nunca vai acabar. Nunca. Isso eu tenho uma certeza. Não acaba. Isso só, na verdade, só sangra em você, cada vez mais. Então, que isso fique de reflexão para você cuidar mais de você. Tenha mais carinho por você. Você merece de carinho. Todos nós merecemos carinho. Então, se trate com mais carinho. Vejo vocês amanhã.